Olá pessoal, então bem-vindo ao Domingo Samurai. Nós vamos fatiar algumas coisas, abrir esse véu do conhecimento para que a gente possa aprender melhor, ver melhor algumas coisas e esclarecendo algumas coisas que a princípio podem parecer complicadas, mas na verdade elas são simples. E quanto mais a gente entende, mais a gente caminha na direção de poder fazer coisas muito interessantes. Os mecanismos físicos, fisiológicos, da inserção das agulhas, eles iniciam, né, com a nossa agulha fina, de ponta arredondada, quando são introduzidas no tecido. Quando elas são introduzidas no tecido, elas vão causando microlesões, né? São essas microlesões que ativam os mecanismos de reparo e de recuperação. E elas vão gerando, né, reações. Reações que são anti-inflamatórias, reações de regeneração do tecido e de modulação da dor. Principalmente essas. Essas ações, elas continuam por um período de 2 a 3 dias. Algumas pessoas já me relataram que sentem, inclusive, parte da estimulação por uma semana, até 10 dias. Já tiveram pessoas que comentaram, né? Quando isso acontece, e a gente lá faz essa estimulação, alguns sistemas começam a trabalhar. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, mas alguns sistemas começam a trabalhar. Os principais, o sistema nervoso, né, que é aquela rede de comunicação do organismo, tem uma parte central, que fica no cérebro e na medula espinhal, e tem uma parte que é periférica, que a gente chama de sistema periférico, que são os nervos que são espalhados pelo corpo. Tudo para trazer, levar e coordenar as nossas respostas aos estímulos, né, internos e externos. Quando ocorre a própria inserção da agulha, todo o sistema nervoso começa essa conversação. O que acontece dentro, né, e fora do nosso corpo. A outra questão é o sistema cardiovascular. Esse é responsável, né, por fazer o sangue circular. Ele garante que as nossas células, né, elas recebam o oxigênio e os nutrientes que são necessários, né? Esse sistema envolve o coração, propriamente, né, dito, né, as artérias e as veias. O coração tem uma coisa bem interessante. Em geral, ele é do tamanho de um punho cerrado. Você aí que estiver escutando, fechar seu punho, cerrar seu punho, seu coração é mais ou menos desse tamanho. Você pode encostar no seu peito e já ter uma ideia, né, qual é o tamanho dele. Então, ele vai gerar força motora, né, que vai transportar o sangue, as moléculas, para abastecer o processo do sistema do organismo. O sistema endócrino, né, glândulas, hipófise, pineal, tireoide. A gente ouviu já falar nisso em vários aspectos, em aspectos físicos e até aspectos mais metafísicos. A gente ouve falar nisso. Tem uma integração nisso, né? Hoje a gente está falando especificamente de uma parte fisiológica, mas saiba com certeza, e eu vou frisar isso várias vezes, né, que existe sempre uma integração entre aquilo que é o físico, que é o fisiológico, aquilo que é o emocional, aquilo que é mental e aquilo que é espiritual. É assim que trabalha a terapia oriental, né? Nessa direção. Então, o endócrino, né? Os hormônios. Então, esse sistema ele vai secretar, né, essas moléculas, esses hormônios que vão fazer essas alterações. Isso tudo está acontecendo, esses processos, né, na medida que a gente está ali colocando a agulha, esses sistemas todos estão entrando em ação. O sistema imune, né, aquele sistema que defende o corpo através de mecanismos de defesa, que são próprios, aqueles mecanismos que a gente nasce com eles, são naturais,
e mecanismos que vamos aprendendo, né? Vamos adquirindo. O corpo vai adquirindo, ele vai criando uma memória de defesa. E a partir disso ele sabe o que fazer quando encontra um agressor, como um vírus, né? Por isso as vacinas são tão importantes. Elas criam no nosso organismo essa capacidade de conhecer, reagir e se defender dos agentes nocivos, né? Como os vírus, né? A gente está aí numa corrida para encontrar uma vacina para o Covid-19 e tem a ver com esse processo. Então, quando a gente está colocando agulha, quando a gente está fazendo a estimulação, a gente está colocando em funcionamento, principalmente a nível físico, a nível fisiológico, o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, o sistema endócrino e o sistema imune, né, gerando benefícios e regulação dentro desse sistema, que muitas pessoas chamam esse de sistema básico de sobrevivência, né, nervoso, cardiovascular, endócrino e imune. Então, quando a gente está falando nisso, de novo eu vou relembrar, né, é ação fisiológica. Existem mais coisas envolvidas na ponta da agulha. A inserção da agulha, né, ela vai estimular a secreção de endorfinas. Você já deve ter ouvido bastante sobre endorfinas, né, que é um hormônio, né, é produzido no nosso cérebro, na glândula hipófise. Ele é carreado, ele é transportado pelo sangue, ele gera um bem-estar, eleva a autoestima, diminui a ansiedade e, em muitos casos, ele é muito eficiente até na ajuda do controle do apetite, né? Então, quem está caminhando nessa direção, né, pode saber, a endorfina vai ajudar. Então, o que acontece, né? Vai ocorrer a diminuição da dor, né? Quando é inserido e libera a endorfina, diminui a dor, reduz o estresse físico, relaxa a musculatura de uma forma geral, relaxa o sistema cardiovascular, né? Isso vai trazendo um equilíbrio, uma homeóstase geral para o organismo. A partir disso, tu já começa a ter uma ideia, né? Aonde isso pode atuar, como pode auxiliar na doença, no desafio de cada pessoa, na parte física, na parte emocional, na parte mental, muitas vezes do pensamento repetitivo. E mais tarde a gente vai, inclusive, dar uma pincelada, né, no futuro das questões espirituais. A gente não pode esquecer que a gente é um ser integrado e às vezes a gente tem muito receio de falar nisso, principalmente quando a gente está falando de aspectos mais técnicos, né? Mas a gente já está num outro momento de construir o nosso conhecimento, né, e a nossa história. E a gente precisa, quando eu digo esse termo mesmo, precisa começar a integrar os nossos saberes. Sem receios. Sem receios. Então, quando a gente insere, dependendo da profundidade, conforme a necessidade, né, a gente insere uma profundidade com um objetivo, pode ocorrer uma sensação dolorosa. Isso depende, a nível fisiológico, eu ressalto bem, do ambiente do tecido, do ambiente tissular ao redor, dos mediadores químicos que estão ali, né? Os mediadores químicos são substâncias, né, liberadas pelas células, liberadas pelos nervos no local da ação distal da inserção e provocam efeitos, alguns efeitos pró-inflamatórios e alguns efeitos anti-inflamatórios. Só isso já dá um grande bate-papo, não é? Que muitas vezes está fazendo a inserção e é muito comum o paciente. Se você é paciente, se você já foi paciente, e certamente no futuro você será paciente, você ouviu ou vai ouvir, bah, mas como tu tá malvado hoje? E a gente sabe que não é assim, né? Existem coisas acontecendo ali que são relacionadas, né, a essa questão do que está acontecendo na região do tecido ali, do nível de tensão que está essa musculatura, né, no nível de tensão
que está essa transmissão nervosa, né, sobre a carga de estresse que a gente coloca no nosso corpo, né, que é, na verdade, um conjunto dinâmico. E muitas vezes a gente coloca ele sobre uma carga de estresse. E quando eu falo estresse, no caso, como a gente está falando, é um estresse fisiológico, de tal maneira que tem repercussões muito fortes. E isso influencia na dor. Em geral, a gente consegue, com a prática, colocar sempre uma maneira, colocar na inserção da agulha o mesmo movimento, né, transmitindo energias de forma diferente. Mas aí a gente já vai entrar numa outra questão. Mas saiba que agora você pode dizer para o seu paciente que muita coisa acontece nesse momento. Pessoal, tem muito mais coisas que a gente pode falar, mas eu acho que a gente, com um grau de certeza muito grande, que a gente esclareceu coisas aí que a maioria não sabia. Quem sabia, relembrou, e relembrar é recordar, é viver duas vezes, é trazer isso para uma memória emocional que fixa muito mais, e você vai ter condições de entender o que está acontecendo no seu corpo, o que está acontecendo com você, entender muitas vezes também para explicar para o outro. Pessoal, era isso que hoje eu tinha para passar para vocês. Nas nossas sequências, né, a gente caminha na direção, inclusive, de fazer uma live, trocar uma ideia. Se vocês pensam nessa direção, depois vocês colocam ideias de tema, vai ter um cardzinho ali no Instagram, vocês podem colocar a ideia de temas que vocês querem ver, alguns assuntos, talvez até uma mudança de assunto. A gente tem tanta coisa para conversar dentro da terapia oriental, né? Como eu disse para vocês, passa pela própria acupuntura em si, passa por questões da dietética, passa por questões de chás, passa por questões da manipulação, né? Da própria massagem, do shiatsu, do tuiná, passa sim por um processo de hipnose. E eu tive experiência, né, de ver como eles fazem isso lá na China, que é uma questão bem diferente do que a gente faz aqui. Então nós temos um tema muito vasto. E eu estou esperando vocês. É um prazer e até o nosso próximo Domingo Samurai.